Don't stop, give it all we got. Don't give up, never give up. Eagle Eye Cherry, gente, essa música chama Don't Give Up. Quem conhece Eagle Eye Cherry? Só tô trazendo as bandas antigas aqui, né, gente? Mas fazer o quê, né? A pessoa, quando a gente passa de 30 anos, a gente traz, né, muita coisa lá das antigas. Deixa eu só baixar aqui o negócio. Um minuto. Aí. Eagle Eye Cherry, essa música chama Don't Give Up, que significa não desista. Ah, deixa eu escrever. Bom dia, Anderson. Deixa eu só colocar aqui o título da live de hoje. Manhã Disruptiva 19, turma. Aí. Muito bem, vamos lá. Olha só, essa semana quase chegando no final, quinta-feira, e a gente vai continuar falando do filme, né? Amanhã a gente conclui do filme Vendedor de Sonhos, e a reflexão de hoje que a gente vai fazer é de um dos temas centrais do filme, né? Que é a respeito ali do suicídio e do porquê que o Dr. Júlio César toma essa drástica decisão de acabar com a própria vida, né? E o que ali de fato que tinha motivado ele a tomar essa decisão, e o porquê. Aí a gente vai entrar aqui dentro de 3 linhas de visão. A gente vai entrar aqui dentro de uma visão espírita. Duas linhas são espiritualistas, que é a visão espírita e a visão budista, e uma linha é uma linha mais científica, tá? Então, do que estudos relacionados à pesquisa do ser humano, estudos mais ligados aqui ao nosso plano mesmo, né, chegaram na conclusão acerca disso, né, dessa situação. Bom dia, Vitor! Seja bem-vindo! Então, vamos lá. Olha só. O tema central do filme, na verdade, né, ele leva em consideração, é claro, a questão do suicídio, da decisão do Dr. Júlio César e do estilo de vida, né? Eu consigo enxergar essa crítica muito forte. Não sei se essa foi a visão de vocês também acerca do filme, né? Uma crítica muito forte do nosso modelo social, dos valores que permeiam a nossa sociedade atual. E aí, em cima disso, vai desembolando ali a história. A gente estava conversando muito ao longo dessa semana a respeito da dor, né? A dor que todos nós carregamos. E a gente foi entendendo aí ao longo dos dias que a dor nada mais é do que um mecanismo para o nosso progresso. Sem ela, dificilmente a gente sairia do lugar, né? Então a gente precisa da dor, porque a dor é o que verdadeiramente nos impulsiona, né? Dificilmente em situações onde não vem um incômodo muito grande, a gente sai do lugar, né? E aí a gente foi entendendo isso e entendeu as duas formas de manifestação da dor, vamos dizer assim, né? A dor, ela pode vir no nosso corpo físico ou ela pode vir no nosso corpo sutil, na nossa alma. A dor do nosso físico, facilmente tratável, e a dor, né, na maioria dos casos, obviamente, né? E a dor da nossa alma, a dor do corpo físico facilmente tratável pelo seguinte: hoje, né, a gente pega avanço, ciência, indústria, medicamentos, e a gente consegue ir de alguma forma combatendo, falando sempre de sintomas, né? Então a gente consegue ir atacando e melhorando essa percepção da dor-ilusão, como o Chico traz, né? A dor-ilusão, que é quando a dor se manifesta no nosso corpo físico, beleza? E a dor da alma, que é a dor que a gente carrega no nosso espírito. Essa é mais delicada da gente tratar, porque ela envolve lições e aprendizados. E dificilmente ela vai embora se a gente, na verdade, ela não vai embora se a gente não aprende, se a gente não tem acesso ali aos aprendizados que a gente precisa ter para poder liberar
a dor que a gente carrega na nossa alma, né? E o grande desafio do nosso contexto atual, na nossa sociedade atual, é as pessoas entenderem isso, né? Entenderem que nós somos muito mais do que um corpo físico, que muitas vezes não adianta tratar o sintoma que está no nosso corpo físico, que a gente precisa ir além. Só que no meio desse processo, como às vezes os desafios são muito grandes, algumas pessoas acabam desistindo dessa busca, desistindo desse entendimento. E aí eu acho que vale a pena a gente dar uma explorada rápida nessa música do Eagle Eye Cherry, que chama Don't Give Up, que significa não desista. Não desista. Gustavo, bom dia! Seja bem-vindo! Então vamos lá. Não desista. Todos os nossos sonhos se foram com uma perda de fé. Ainda estamos esperando por um dia. É tão difícil ver que isso irá melhorar. E quando isso acontecerá? É difícil dizer. Então, geralmente em situações onde as pessoas chegam nesse extremo, isso tudo aqui tá meio que na mente e no coração, né? Um sentimento de os sonhos se foram, eu perdi a minha fé, tá difícil de acreditar que as coisas vão dar certo, tá difícil de acreditar que esse negócio aqui é pra mim, tá difícil de acreditar, né? E aí a gente começa a perder a nossa fé, né? Ainda estamos esperando por um dia. Tem ainda aquele fiozinho de esperança, mas é tão difícil ver. É tão difícil ver, é tão difícil se manter, né? E é tão difícil acreditar que isso vai melhorar. Quando a gente perde a fé, fica difícil mesmo, né, gente? Uma coisa tá diretamente ligada na outra, né? E na fé, não no sentido de fé religiosa, né? A fé na vida, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. A fé no sentido de acreditar com todas as nossas forças que aquilo ali vai dar certo, né? É tão difícil de ver que isso irá melhorar. E quando isso acontecerá, né? Nós somos os seres da busca das respostas, né? A gente precisa de respostas. E isso é muito bom, e a gente conversa muito sobre isso aqui. A gente tem que ter questionamento mesmo. E se a gente ficar estagnado sem ir atrás das nossas respostas, né, a nossa dor só aumenta, né? Porque eu tô aqui com um monte de questionamento, eu não acho resposta em lugar nenhum. Eu tô começando a perder a fé, eu tô começando a deixar de acreditar que as coisas verdadeiramente podem dar certo. Então, assim, eu quero acreditar, eu tento enxergar, mas tá difícil. Eu quero saber quando. Quando que isso vai acontecer? Quando que isso vai dar certo? E essa resposta ela é muito delicada, porque existe um negócio chamado tempo divino das coisas. E isso a gente não tem como saber. Isso a gente não tem como saber. A gente pode ter uma fé inabalável, uma certeza inabalável que as coisas vão dar certo. O prazo exato não cabe a nós, né? E essa resposta dificilmente a gente vai ter. Dificilmente a gente vai ter. E ele fala aqui na música, é difícil dizer. É difícil dizer. Nós temos que acreditar, mas, aí ele já vem para um pré-refrão, né, para a ponte, mas nós temos que acreditar que se nós dermos, nós receberemos. Lei da vida, né? É dando que se recebe. Quem nunca escutou isso a vida inteira, mas isso é uma realidade, né? Muitos dos mestres, né, que já estiveram entre nós numa jornada que nos conduz para um caminho mais espiritualista, todos sempre falam isso, né? Todos, se a gente for pegar de fontes diversas, falando de pessoas que nos conduzem numa jornada mais espiritualista, a gente sempre escuta essa frase, sempre. A gente sempre escuta isso, é dando que se recebe, né? A lei do retorno, ela é uma lei do universo, é uma lei de Deus, e a gente precisa entender essa lei para que as coisas também comecem a acontecer, não é só ficar sentado esperando, né? E eu preciso me doar de alguma forma para que o que eu tô fazendo comece a retornar para mim, né? Então nós temos que acreditar que se nós dermos, nós receberemos. Sim, devemos acreditar que isso irá melhorar. Gente, se a gente viver sem esperança de que as coisas vão melhorar, não dá, né?
Não dá. Aí começa a ser construída realmente esse sentimento, essa visão, esse cenário mais catastrófico na nossa mente. Né? Porque, pô, se as coisas não vão dar certo, se as coisas não vão melhorar, isso aqui tudo é pra quê? Isso aqui tudo é pra quê? Eu tô passando por tudo isso aqui pra quê? Com qual finalidade? Então vai melhorar, sempre vai melhorar. E a gente não pode perder a fé e a esperança nisso, que sempre vai melhorar, porque esse é o caminho natural da vida. A vida não foi feita pra gente sofrer, pra gente ficar só ali, imerso na dor, nos nossos aprendizados. Não. Faz parte do processo, faz parte do caminho, mas vai melhorando. A gente não pode deixar de acreditar nisso. Não desista, nunca desista. Aí já é o refrão, né? Don't give up, never give up. Nós não queremos parar de dar o que nós temos. Nós não queremos parar de dar o que nós temos. Agora nós estamos nos afastando do que nos amparou. Este poderia ser o dia que trará a luz. Agora estamos marchando com a vontade de nunca desistir. Agora nós teremos ganho fora de uma briga. O dia e o momento que traz a luz aqui no meu entendimento, na minha interpretação, esse pode ser o dia que a luz vai se abrir, que eu vou conseguir enxergar tudo com mais clareza, porque é o dia que eu decidi que eu não vou parar de caminhar. Né? O dia que eu decidi que eu vou continuar acreditando, eu vou seguir caminhando, fazendo a minha parte, dando, e aí eu sei que o fio de esperança tá aqui, ele vai continuar na minha frente, as coisas vão melhorar, eu vou caminhar, eu vou construir o meu caminho enquanto eu caminho, enquanto eu faço, e aí a luz começa a se abrir pra gente. Né? Em meio a esse cenário, a luz começa a se abrir pra gente. Nós temos que acreditar. Não desista. Nós não queremos parar, dando tudo que temos. E aí vem a última parte que eu acho muito massa. Perdoe e esqueça. Não se prenda aos ressentimentos. Se a gente quer... Isso aqui, assim, ó... Eu faço muito essa analogia quando a gente começa a entender que tudo é energia... Né? Que nós somos energia, sentimento é energia, pensamento é energia, o nosso corpo é energia, matéria é energia condensada. Quando a gente vai entendendo isso tudo, e que no fundo tá tudo entrelaçado, né? Um grande entrelaçamento, quando nós guardamos sentimentos no nosso coração de mágoa, de rancor, né? Uma vontade de vingança, quando a gente vai alimentando esse tipo de sentimento dentro do nosso coração, isso, de alguma forma, cria laços energéticos. Quem já ouviu falar da técnica Ho'oponopono, eu já citei ela aqui em algumas outras lives, né? O Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana de liberação de memórias, é bastante interessante, assim. Eu gosto muito, pratico muito. E no Ho'oponopono, ele chama de lhames de energia, né? Que a gente se conecta, é como se saísse de mim, saísse do meu coração vários cordões. Só que os cordões energéticos, quando eles têm essa característica, então essa característica de o sentimento que tá aqui no meu peito é de vingança, é de raiva, é de ódio, é ressentimento, é mágoa. Os cordões que saem de mim, de energia, com esta vibração, com essa característica, e se conecta a essas pessoas, coisas ou situações que me fazem ter esse tipo de sentimento. Por quê? Se eu tenho um sentimento de raiva, de ódio, de vingança, ele tá atrelado, ele não existe sozinho, né? Ele não existe por si só. Hoje eu quero sentir vingança. Não é assim que acontece. Hoje eu quero sentir raiva. Não. Tem alguma coisa, tem uma pessoa, tem uma coisa ou tem uma situação que desperta isso em você. Né? A situação tinha a potencialidade de tirar isso de dentro de você, e a situação conseguiu tirar isso de dentro de você. Então, você construiu com o seu livre-arbítrio esse campo, essa vibração. E você se conecta a essa coisa, a essa pessoa ou a essa situação. E como que acontece a nossa conexão?
Se o sentimento que me liga a isso, a essa coisa, pessoa ou situação, é um sentimento nessas vibrações mais baixas, mais terrenas, mais densas, eu fico ligada a essas coisas, pessoas ou situações e pensa, se isso tá no meu passado, ou se isso tá aqui no presente mesmo, e eu estou conectada a isso, só que ao mesmo tempo eu decidi que eu quero caminhar pra frente. Eu tenho esperança, dias melhores vão vir, as coisas vão dar certo, vai acontecer, eu tô com a minha fé aqui, eu tô com meus projetos, eu vou caminhar, vou fazer as coisas acontecerem e sigo. Se dentro do meu coração reside esse tipo de sentimento e eu tô conectada a eles, é como se eu tentasse andar pra frente, mas eu tivesse amarrada. Eu tivesse esses cordões me puxando. Sabe, atleta quando treina corrida, eu não sei se é pra explosão, eu não sei direito pra que é, mas vocês já devem ter visto essa imagem em algum lugar, que coloca um elástico aqui na cintura, e aí o treinador fica atrás segurando o elástico, e o atleta tenta correr, ele tenta ir pra frente, ele tenta explodir, né? É isso. Essa seria a analogia perfeita. É você tentando ir pra frente e essa borrachinha, esse elástico te segurando pra trás. E o que é esse elástico? São esses sentimentos que você tá alimentando, são esses cordões que estão te ligando a essas pessoas, coisas ou situações. Então a gente precisa liberar isso, soltar essa borrachinha, porque só quando a gente faz isso que a gente consegue caminhar para frente, que a gente consegue ir em direção aos objetivos que estão lá na frente, aos projetos que estão lá na frente. Aí a caminhada fica mais leve, aí a vida fica mais leve quando a gente deixa isso para trás. E como que a gente faz isso? Esse trecho aqui da música. Perdoe e esqueça. Não se prenda aos ressentimentos. Perdoe e esqueça. Não se prenda aos ressentimentos. Renata, fácil, né? Não é. Eu sei que não é. É bastante desafiador, né? Principalmente quando a gente fala de pessoas, né? E às vezes pessoas que nos magoaram, que deixaram marcas, né? Que fizeram alguma coisa que deixou em nós ali uma cicatriz que dói, que a gente, né? Quando entra em contato, a gente sente. Mas é muito importante, genuinamente, do fundo do nosso coração, começar a promover o perdão. A técnica Ho'oponopono é maravilhosa para isso, ela ajuda bastante nisso, porque é só dessa forma que a gente vai conseguir caminhar para frente. Então perdoe e esqueça, não se prenda aos ressentimentos. Cheios de remorso, nós não queremos ir lá outra vez. O espelho está parcialmente cheio, então vamos entrar em conjunto e nosso número crescerá, prevaleceremos no final. Essa parte aqui, o nosso número crescerá, prevaleceremos no final, eu, Renata, interpreto como sendo o número de pessoas que entram nessa busca por serem pessoas melhores, por se desenvolverem a cada dia, por buscarem esse entendimento mais amplo e mais profundo da nossa existência. E hoje, se a gente for comparar com o número de habitantes que estão aqui na Terra, né, o número de seres, consciências, espíritos encarnados aqui hoje, o número de pessoas que estão nessa busca é muito menor. Infelizmente, né? Muito menor. E por uma série de questões, a gente já conversou sobre muitas delas aqui nas lives, né? Mas a gente que entra nessa trilha da busca por esse entendimento, por esse aperfeiçoamento pessoal, moral, espiritual, diariamente, porque isso é um trabalho diário, né? Então, nós que entramos nessa busca, um dia esse número crescerá, e vem crescendo, né, gente? Vem crescendo. Que bom que vem crescendo. Cada dia mais a gente vê pessoas nessa busca. Que bom. Ainda existe um número muito grande de pessoas mais céticas, né? Que são aquelas pessoas que precisam da ciência para acreditar. E tá tudo certo com essas pessoas, tá tudo certo, né? Só que a gente
consegue entender, e principalmente quando a gente vai sutilizando o nosso ser, né? A gente vai conseguindo sentir que a gente, essa parte da consciência, ela tá bem à frente, né? Bem à frente do que o homem ainda é capaz de comprovar cientificamente. Apesar de eu, Renata, eu mesma, eu sou uma pessoa que adoro estudar assuntos relacionados à ciência que vão levando, que vão mostrando pra gente, né, e cada vez mais, né, tanto que a ciência avança, e eu sou fascinada por isso. Eu só não fico presa a isso. É porque eu acho que a nossa consciência consegue nos levar a patamares muito à frente. Muito à frente. Mas eu adoro, né, descobertas científicas do nosso funcionamento, do funcionamento do nosso corpo, né, a ciência ir chegando perto do que é esse negócio de energia que emana do nosso corpo, né, de conseguir medir os campos. Eu sou fascinada por isso. Eu só não fico 100% presa a isso. E eu acredito sim que o número de pessoas que também pensam dessa forma só tende a crescer. Só tende a crescer pelo nosso próprio processo de evolução e de transição que a gente está vivendo no atual momento aqui na Terra, né? E nós prevaleceremos no final. As pessoas com a consciência mais expandida, com essa busca por esse entendimento mais profundo e que querem construir um estilo de vida diferente, que querem construir um mundo diferente, que querem transformar esse plano num lugar melhor para todos, né? Para mim, para você e para o meio. Aí a gente vai viver uma realidade completamente diferente. Mas eu acredito de verdade que sim, o nosso número vai crescer e vai prevalecer no final. E para isso a gente precisa não desistir. Never give up. Nunca desistir. Eagle Eye Cherry, música chama Don't Give Up. Vai lá pra playlist da Manhã Disruptiva, Spotify, link tá na minha bio. Certo? Muito bem. Quem que entrou? Liri, bom dia! Bom dia, seja bem-vindo. Gustavo T, bom dia. Flávio, bom dia. Turma de Sete Lagoas em peso. Bom dia, sejam bem-vindos. Muito bem. Depois a gente vai conectar essa música. A gente vai conectar a música Don't Give Up, do Eagle Eye Cherry, com tudo que a gente vai conversar aqui na live de hoje. Beleza? Então a gente vai falar sobre o suicídio e a gente vai trazer essas três visões. Duas visões mais espiritualistas, que é a visão espírita e a visão budista. E uma visão mais científica, que é a visão do homem, dos cientistas que buscam estudar esse fenômeno que eles chamam de um fenômeno social. A gente vai falar sobre isso. Então vamos começar pela visão espírita. E pra gente começar pela visão espírita, eu vou pegar só um trechinho, bibliografia do Allan Kardec, nesse livro que chama Livro dos Espíritos, e aí eles fazem uma pergunta, que é a seguinte, e o Livro dos Espíritos, gente, pra quem não conhece, é um livro que eu encontro muita resposta, porque ele é um livro de respostas, aí eu encontro muita resposta. Ele é um livro que consciências, né, de outros planos, de planos superiores, responderam perguntas dos homens. Enfim, isso aconteceu no século XIX, lá na França, lá em Paris, né? Quem já teve aí curiosidade de entender um pouco mais como que surgiu a doutrina espírita, como que ela nasceu, né? Como que os fenômenos começaram a acontecer, e aí o Allan Kardec foi decodificando o que seriam aquelas mensagens ali que estavam sendo enviadas, e aí foram sendo feitas inúmeras obras, né? Então tem o Livro dos Médiuns, tem esse livro aqui que é o Livro dos Espíritos, e enfim, eu, Renata, gosto bastante da bibliografia do Allan Kardec, me traz muita resposta. Faz sentido pra mim, entende isso? Faz sentido pra mim. Então, se fizer sentido pra vocês, tudo certo. Então a gente vai entrar aqui na bibliografia do Allan Kardec e depois a gente vai entrar no budismo também. E a gente vai ver que tudo basicamente fala a mesma coisa, né? Suicídio. Pergunta 943. Desgosto pela vida. De onde vem o desgosto? A pergunta é: de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Da onde vem isso? O homem perguntando para as consciências de outros planos. Da onde vem esse desgosto pela vida? A resposta: efeito
da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Gente, olha que profundo isso. Existem 3 caminhos que podem nos levar ao desgosto pela vida. 3 caminhos que podem nos levar ao desgosto pela vida. A ociosidade. Então, eu não faço nada, eu sinto que eu não sirvo para nada. A partir daí, esse é o terreno mais fértil pra gente não enxergar sentido na nossa vida, né? Porque se eu não sirvo de nada, eu não faço nada, eu não ajudo ninguém, ninguém precisa de mim, eu tô existindo pra quê? Pra quê que eu tô existindo? Aí eu começo a construir esse desgosto pela vida a partir da ociosidade. Ou falta de fé. E aqui, mais uma vez, não é a fé religiosa, é a fé no acreditar. Acreditar que tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali pra mim, tem alguma coisa aqui pra eu fazer, tem alguma coisa aqui. E eu acredito nisso. Quando isso se perde, eu começo a construir um desgosto pela vida. Num terreno onde há falta de fé, falta de acreditar. E também, frequentemente, na saciedade. Cara, quem aqui curte Steve Jobs? Eu sou alucinada com a história do Steve Jobs, assim, gosto bastante. Eu acho que foi um cara que deixou muita mensagem. Longe de ser perfeito, obviamente, porque humano. Assim como nós, que também não somos perfeitos, Steve Jobs também não foi. Mas ele deixou muita mensagem legal. Muita mensagem legal. E ele tem um discurso que eu amo. Quando eu era professora de inglês, eu pegava esse discurso para estudar com os alunos, assim, com a desculpa, né, bem entre aspas, de estar sempre em contato ali com aquelas palavras, com aqueles ensinamentos. E nesse discurso, é um discurso que ele fez para os formandos da faculdade de Stanford, nos Estados Unidos. E foi em 2005 esse discurso. E nesse discurso, o Steve Jobs, ele fala algumas coisas que eu gosto bastante, assim, que fazem muito sentido pra mim, que são sobre a história de vida dele, né? Ele fala, eu quero contar pra vocês 3 coisas sobre a minha vida. Aí ele começa a falar, ele fala sobre a questão de aprender a ligar os pontos, né? Connect the dots. Então, na vida, a gente precisa aprender a fazer isso, que não existem eventos isolados. É sempre algo que acontece, vai se ligar com alguma outra coisa. Então, a gente tem que ir aprendendo a fazer a leitura da nossa história, né? Porque não existe evento isolado. E se existe um pontinho aqui que aparentemente ainda não se ligou a outro, das duas uma, é porque a gente ainda não conseguiu enxergar onde ele vai se conectar, ou é porque o evento que vai ligar este ponto ainda não aconteceu. Mas o fato é, ele não vai ficar solto. Não existe ponto solto na vida da gente. E a segunda coisa que ele fala no discurso, e que aí casa com isso daqui, é stay foolish, stay hungry. Quem lembra ou quem gosta do discurso dele lá, desse discurso da faculdade de Stanford, ele fala isso, stay foolish, stay hungry. Fique, né, se mantenha uma pessoa pura, ingênua, boba, no sentido de inocente, como uma criança, com a leveza, né? Se mantenha com esse jeito mais puro, mais bobo, mais ingênuo, e se mantenha com fome de viver, com fome de viver novas experiências, com fome de aprender. E olha isso, gente, na pergunta 943, a resposta usa exatamente essa palavra. Um dos caminhos que a gente acaba construindo um desgosto pela vida é o sentimento de saciedade. Fazendo analogia com o que o Steve Jobs falou. Quando a gente tá com fome, tá, olha como que é fácil da gente entender. Quando a gente tá com fome e a gente come, a gente se alimenta, não vem aquela sensação de saciedade? Aí o que acontece? Pronto, não preciso mais de comida. E aí eu paro de comer. Eu já tô me sentindo satisfeito,
tô saciada, me sentindo satisfeita, tô saciada, vou parar de comer, não preciso mais comer. Mesma coisa com as experiências da nossa vida. Se eu sinto que eu não tenho mais nada para aprender, não tenho mais nada para aprender, não tenho mais nada para fazer, do jeito que tá aqui tá bom, consequência natural vai ser o início de um sentimento de desgosto pela vida. Se eu tô me sentindo saciado, que também pode ser a leitura perfeita da nossa zona de conforto, né? Tô lá nela, bonitinho, quentinho, confortável, e vou ficar ali. Uma hora vai começar a brotar um sentimento de desgosto pela vida. Então são os 3 caminhos. Efeito da ociosidade, falta de fé e, frequentemente, a saciedade. Continuação da resposta. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Para aquele que exercita suas faculdades com objetivo útil e segundo suas aptidões naturais. Se é forçado, se eu não gosto, se não me traz felicidade, se não me preenche, vai ser árido, vai ser árduo, vai ser difícil, vai ser aquela maravilha que a gente já conhece, quem já teve contato aí com atividades profissionais que não preenchiam, que não traziam aquele sentimento de completude interna, interior. Quem é de geração aí dos 30 e poucos anos, muitos de nós, né? Muitos de nós. E ainda tem muita gente presa nesse paradigma, né? Ainda tem. Tem muita gente que já tá na jornada de entender, fala, putz, aqui, cara, não tá legal, vai dar ruim se eu continuar aqui, porque esse negócio que eu tô sentindo, essa tristeza, essa insatisfação, essa infelicidade, esse negócio não pode ficar perdurando por muito tempo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar. Tem gente que já conseguiu se libertar do paradigma, tem gente que ainda tá preso no paradigma e tem gente que ainda nem sabe que tá no paradigma. Enfim. O trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Olha como que isso conecta com a música. Tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. A gente não vai parar de caminhar, a gente não vai perder a esperança, a gente não vai perder a fé. E aí, em meio a este cenário, a luz se abre na minha frente. Se eu me desconecto dessas coisas todas, eu começo a construir um desgosto pela vida. Próxima pergunta aqui, que foi feita, é: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Se a gente pensar, a vida foi concedida ao homem. E depois a gente vai falar sobre isso dentro de uma visão mais científica. A vida que é considerada por muitos o valor mais forte, né? Ou um dos valores mais fortes, a minha vida. O homem tem o direito de tirar? Nós temos o direito de retirar, de encerrar? A resposta: não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O homem tem o direito de tirar a própria vida? Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Tá? Então, dentro de uma visão mais espírita, né, que ligado aí a uma visão da vida mais espiritualista, né, que tudo que existe é muito além disso aqui que a gente consegue enxergar. Então, não. Tá? Como começa a nascer o desgosto pela vida? Quando a gente vai se desconectando, né? Como que a gente pode começar a construir esse desgosto?
pela ociosidade, pela falta de fé, pelo sentimento de saciedade. Se esse desgosto pela vida surge, de acordo com a visão espírita, eu tenho o direito de retirar a minha própria vida? Não. Se eu faço isso, eu estou transgredindo uma lei de Deus, certo? Muito bem. Visão budista. Será que o budismo tem a falar pra gente sobre isso? Deixa eu só ver aqui, entrou uma galerinha. Eric, bom dia! O Lianol, depois, o Lionial. Eu tô com muito receio de falar seu nome errado. E você sempre tá por aqui, você sempre tá aqui na live, eu sempre te cumprimento. Depois me manda um áudio lá no direct. Como que pronuncia o seu nome do jeito certo? Porque aí eu não vou mais pronunciar seu nome errado se eu estiver pronunciando seu nome errado aqui na live. Certo? Seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Aline, bom dia! Caraca, a Aline, essa semana tá entrando pra história, hein, Aline? Orgulho máximo. Se tivesse o termômetro de sentimento de orgulho aqui na tela aqui, já ia estar explodindo. Praticamente todos os dias eu te vi aqui ao vivo. Seja bem-vinda, que bom que você tá aqui. Jorge, bom dia. Pessoal, tem um aviãozinho aqui embaixo da tela. Eu esqueci de falar com vocês. Eu sou terrível com essas coisas. Péssima, assim, ó. Se esse assunto que a gente tá conversando hoje, vocês enxergam alguém que possa curtir esse assunto, que possa se interessar por esse assunto, pega esse aviãozinho de papel que tá aqui embaixo, aqui, ó, do lado do campo aí dos comentários. Ele serve para vocês enviarem essa live para alguma outra pessoa. E pode, independente se a pessoa, mesmo se ela não entrar ao vivo aqui, depois ela consegue assistir a reprise, que fica aqui 24 horas no Instagram, né? Então, quem tiver em mente aí alguém que talvez possa se interessar, ou que vocês sentem no coração de vocês, que é uma pessoa que precisa ter contato com esse tipo de recado ou de assunto nesse momento, envia pra pessoa. Aí depois ela decide se ela vai querer assistir ou não, se isso vai fazer sentido pra ela ou não, mas só me ajuda a espalhar essa mensagem que de uns tempos pra cá eu senti de uma forma muito forte no meu coração que eu precisava me colocar à disposição para que essa mensagem escoasse. Então é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu faço as lives. Isso não aconteceria se a gente não estivesse aqui junto, e isso não vai se espalhar com a Renata sozinha. A gente precisa dar a mão e precisa ir junto para levar isso para mais pessoas. Então eu conto com vocês também. Quem achar que faz sentido, tá? Quem achar que faz sentido fazer isso. Aline, tô viciando. Que bom, Aline! Que bom! Ulianol, somos iluminados. Somos, nunca se esqueça disso. Todos nós somos. A gente é que vai deixando apagar com o tempo. A gente deixa apagar e eu sei que não é fácil, às vezes a gente deixa apagar mesmo. É desafiador, bastante desafiador. Mas quando a gente busca essas coisas que a gente tá conversando aqui na live, a gente vai deixando a nossa luz brilhar de novo. Né? O Chico, inclusive, tem um livro, fica lá na cabeceira da minha cama, que é Deixe Brilhar a Vossa Luz. Né? E é exatamente isso que a gente precisa fazer, se conectar com esse tipo de conteúdo, né? se conectar com esse tipo de busca, com essa jornada, né? Desse entendimento de que é muito mais do que a gente possa imaginar que seja, e a nossa luz ela começa a vir de dentro pra fora, né? Te faz bem, Aline, que coisa boa, que bom que te faz bem, eu fico muito feliz, porque eu sou só um canal e se tá te fazendo bem é porque o canal tá funcionando. Que bom. Flavinho, você é foda, Renatinha, tamo junto, velho, tamo junto. Que bom, eu fico feliz, gente. E é por isso que eu falo pra vocês enviarem pra outras pessoas, né? Porque da mesma forma que, putz, às vezes vocês estão tendo alguns insights, tá virando alguma chavinha aí, ou de alguma forma vocês estão conseguindo se sentir que tem alguma coisa mudando aí, virando, à medida que a gente vai aqui trocando ideia, outras pessoas também podem ter acesso a isso, né? Então, por isso que eu peço pra vocês me ajudarem a espalhar isso, tá? Bom dia, Cristiane, seja bem-vinda. Bom dia, Cris.
Então, beleza, falamos da visão espírita. Agora vamos para a visão budista. Visão budista a respeito do suicídio. O primeiro preceito budista diz, a gente já começa assim, tá? O primeiro preceito budista diz, não matar. Não matar. Não matar os outros, não matar a si mesmo e não matar Buda. Buda dentro de nós, que seria isso tudo que a visão espírita também traz. Tudo se conecta. Buda dentro de nós, esse sentido dessa transitoriedade da vida, que tudo aqui é transitório, que tudo aqui é passageiro, que a gente tá aqui só por um sopro, né? É um sopro na eternidade, é a nossa passagem aqui na Terra, um sopro. Então, quando a gente mata Buda dentro de nós, a gente mata tudo isso. A gente mata a consciência da transitoriedade, a gente mata a esperança que tem algo muito melhor esperando por nós, né? Então, o preceito budista que diz não matar, ele envolve não matar tudo isso. Não matar outra pessoa, né? Não, a gente não deve cometer isso de jeito nenhum, isso é uma das piores transgressões de lei que existem. Retirar a vida de outra pessoa. Então, não matar outra pessoa, não matar a si, não tirar a própria vida e não matar Buda dentro de si. Então, dentro da visão espírita, sim, retirar a própria vida é uma transgressão à lei de Deus. Dentro da visão budista, também, primeiro preceito budista diz não matar. E aí dentro do campo da ciência, né, do que o homem vem estudando acerca disso, tem um negócio muito interessante que eu tava lendo, que o suicídio ele começou a ser estudado. Ele começou a ser estudado por um sociólogo. Na verdade, assim, né? Isso é um questionamento que os homens têm, né? Poxa, o que será que motiva uma pessoa? Por que isso acontece? Enfim, dentre tantas respostas que a gente busca, eu acredito que muitas pessoas já se fizeram essa pergunta. Até porque, infelizmente, tipo mesmo, real, todos nós conhecemos alguém. Pode ser uma pessoa mais próxima ou pode ser uma pessoa mais distante, mas todos nós já tivemos contato com essa realidade de alguma forma. Todos nós já tivemos contato com essa realidade de alguma forma. E isso é uma parada que a gente precisa muito conversar, sabe? Por isso que eu quis trazer o filme / livro, né? Pra gente conversar sobre algumas coisas aqui. Porque os dados que eu vou falar pra vocês aqui, que eu tive acesso, fala no livro também, no filme, no livro ele aborda com um pouquinho mais de profundidade, mas é uma parada muito séria. É muito séria, né? E é por isso que o homem também tenta estudar isso em termos aqui científicos, né? E tentar encontrar respostas, muitas vezes nem sempre ligadas a linhas espiritualistas, ficando mais dentro do campo da pesquisa mesmo, né? E aí esse sociólogo, no século XIX, chamado de Emile, eu acho que é Durkheim que pronuncia o nome dele, tá? Mas Emile Durkheim, francês. A pessoa não fala francês, fala inglês, francês não. Então, Emile Durkheim, e em 1897 ele elaborou um estudo, e ele tem até um livro que chama O Suicídio. Esse livro chama O Suicídio. E aí, ele estuda, então olha só, agora a gente tá falando sobre um sociólogo, tá? Agora sobre um sociólogo. Algumas pessoas entraram aqui. Kleber, bom dia, bom dia. Pimentel, bom dia. Lara, bom dia. Lara tá na França? Você mora na França? Então me perdoa aí a pronúncia em Lara. Foi mal aí. Mas
Depois, quem quiser pesquisar, é só colocar assim, autor do livro O Suicídio, francês, joga no pai dos pais, do Google, e aí ele retorna pra vocês o nome Emily Durkheim, eu acho que é assim que pronuncia. E esse livro que chama O Suicídio. Então, olha só, um sociólogo fazendo pesquisas acerca do tema, e ele considera, então, de tudo que ele pesquisou, tá? De tudo que ele pesquisou, que ele levantou, que ele estudou, ele considera o suicídio como sendo um aspecto, os suicidas, né? As pessoas que pensam em cometer o ato de tirar a própria vida, ou as que acabam efetivamente retirando, elas apresentam um aspecto patológico. Então, de acordo com o sociólogo e com tudo que ele estudou, isso é um aspecto patológico, uma disfunção ou uma doença, que é muito característico das sociedades modernas. Olha, gente! Muito característico das sociedades modernas. Por que que ele chegou nessa conclusão? Ele falou, bom, a vida é um valor muito forte. A vida é um valor muito forte para a grande maioria das pessoas. Então, não vamos falar das pessoas que já construíram esse desgosto pela vida. Tá? Não vamos falar dessa turma, porque ali já tem uma dor na alma muito forte, né, muito profunda, que o sociólogo traz como uma disfunção, né, podendo ser caracterizado até como uma doença. Então, são pessoas que já apresentam essa alma mais ferida, né, que estão realmente, que precisam de muita ajuda, que precisam de muito apoio para poder curar isso e depois continuar seguindo com a própria vida, né? Então não vamos pegar essa turma, não vamos pegar esse grupo. Vamos pegar o grupo das pessoas que estão bem, grupo das pessoas que estão conseguindo ali, dia após dia, ir lidando com as próprias questões, estão conseguindo ir caminhando, avançando. Então vamos pegar essas pessoas. Essas pessoas geralmente têm a vida como um dos valores mais fortes. A vida tá ali dentre os primeiros, né? Em culturas mais espiritualistas, ou até mesmo no Ocidente, onde o cristianismo é muito forte, né? Então, são pessoas ali que têm essa veia, né? Que segue por caminhos espirituais, independente de qual seja, geralmente colocam Deus ou uma energia superior, geralmente um dos top valores, né? Mas a vida não fica muito atrás, a vida tá sempre ali dentre os valores mais fortes de cada um. Então ele foi tentar entender isso, né? O que leva uma pessoa a tirar a própria vida. E os cientistas, na atualidade, consideram, né, que essa questão de decidir pela morte, né, optar pela morte, é uma decisão multifatorial. Não existe uma razão específica. Geralmente é uma questão multifatorial. Então, várias coisas ali que vão acontecendo, esses são os cientistas na atualidade, tá? Então, eles lidam com essa questão dessa forma. O que leva uma pessoa a isso são questões multifatoriais. Não vai ter uma resposta. Você não vai conseguir encontrar uma resposta. Pegando as três visões, a visão espírita, a visão budista e a visão dos cientistas, o sociólogo que começou a estudar lá no século XIX até os cientistas da atualidade, vocês conseguem enxergar a costura de todas as linhas de pensamento, de entendimento? Consegue enxergar a costura? Primeiro, a gente não deve tirar a própria vida. Se a gente for pegar as duas linhas espiritualistas, né? Budista e espírita. A gente não deve fazer isso. Segundo, o que começa a construir esse desgosto pela vida são inúmeras questões. Que os cientistas, ao estudarem as pessoas e o comportamento humano, chegam nessas respostas. É uma questão multifatorial, que é um fenômeno muito observado nas sociedades modernas. E por quê? Por que é um fenômeno muito observado nas sociedades modernas? Quem estava nas lives da semana passada, nas primeiras, paradigma materialista, pressão por um determinado estilo de vida,
que muitas vezes não é o que eu quero, não me traz felicidade, não quero desse jeito, mas tenho que fazer desse jeito. Tenho bem, entre aspas, né? Não tem nada. Você vai fazer do jeito que você quiser. Só que o paradigma, a pressão social, familiar, profissional, em todos os pilares a gente sofre pressão para que seja de um determinado jeito lá, naquela caixinha bonitinha que venderam pra gente que tinha que ser. E aí esse estilo de vida que muitas vezes não me traz felicidade vai construindo em mim uma tristeza profunda, vai machucando a minha alma, vai ferindo. Aí muitas vezes eu caio na ociosidade, ou então eu caio na saciedade. Ah, não, tá bom assim, do jeito que tá aqui, tá bom assim, tá. Quantas histórias vocês já escutaram? Talvez tenham escutado, talvez não, mas o fato é que elas existem. De pessoas que estudaram uma vida inteira para passar um concurso público. Nossa, tem que passar. Não, porque concurso público não tem nada de errado, tá, gente? Não tem nada de errado com concurso, nada. Às vezes é o que você verdadeiramente quer fazer. O problema não é o concurso. O problema é as pessoas que querem o concurso única e exclusivamente pensando num negócio que nem existe mais, né, chamado estabilidade. Nem existe mais isso, né? E aí entra e vem esse sentimento de saciedade. Passei, salário tá garantido, a vida tá feita. Aí a pessoa cai em depressão, começa a não enxergar mais sentido num monte de coisa. Por quê? Resposta lá do Livro dos Espíritos, sentimento de saciedade. E a gente não pode ter esse sentimento de saciedade, né? O ser humano, a gente precisa, nós somos o ser da falta, né? A gente precisa constantemente estar em busca de algo, porque é isso que nos faz crescer, é isso que nos faz sair do lugar. Como diria lá o Steve Jobs, stay hungry. A gente precisa se manter com essa fome de viver novas experiências, de crescer e de progredir. E aí, olha o que esse estilo de vida característico das sociedades modernas fez com a nossa humanidade nas últimas décadas. Aí são alguns dados para a gente poder concluir, são alguns dados da Organização Mundial da Saúde, OMS. O Brasil está em 8º lugar entre os países com maior número de suicídios. O Brasil está em 8º lugar entre os países com maior número de suicídios. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade de 15 a 29 anos. Segunda principal causa de morte. Jovens de 15 a 29 anos. Gente, será que nessa idade, às vezes a gente enxerga muita ociosidade? Porque tá lá no Livro dos Espíritos. Será que nessa idade, muitas vezes a gente enxerga falta de fé? Falta de busca por uma conexão espiritual? Pelas questões mais profundas acerca da nossa existência? Será que nessa faixa etária a gente enxerga muito isso? Dos 15 aos 29? Falta de esperança, falta de conexão com um plano de vida, de coisas que eu quero fazer, que eu quero cumprir. E aí, nessa faixa, aonde muitas vezes enxerga-se isso, né? Ou ociosidade, ou falta de fé, ou um sentimento de saciedade. Ah, não, tá bom assim, tá bom. Quero mais nada não, tá bom assim. Aí a pessoa vai construindo o quê? O desgosto pela vida. E o desgosto pela vida acaba levando a esses números aqui. Suicídio mata uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. Suicídio mata uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. Né? Então tem uma parada muito errada. Só vai mudar se a gente mudar aqui, ó. Aqui. Que a gente pensa, a nossa consciência, o nosso grau de consciência e entendimento das coisas e o que a gente sente. E o tipo de sentimento que a gente alimenta no nosso coração. Porque isso tudo vai reverberando, ficando impregnado na nossa alma, que é imortal. Então, fechando a live de hoje, suicídio não elimina a dor.
por mais desgosto que eu tenha da vida, por mais que esteja doendo, por mais que eu não queira, a saída não é a interrupção do funcionamento do meu corpo físico. Porque a única coisa que vai acontecer é que o meu corpo físico vai deixar de existir. Mas a minha alma segue com todas as minhas questões que eu tinha enquanto eu estava encarnado. Então esse é o recado de hoje, né? Pra gente, se a gente tiver uma pessoa que a gente possa ajudar nesse entendimento, que a gente faça isso e leve essa mensagem, né? O índice de concursados com problemas psicológicos é bem elevado, né, Vitor? É isso. T, Renata, o que preocupa é esse sentimento alimentado. É esse sentimento alimentado por essa... T, não completou. Aqui, alimentado por essa célula de dor, passa para a família, tanto que o filme mostra também, né? Esse mesmo sentimento. A gente vai contaminando, né, T? Tudo à nossa volta. A gente vai contaminando. E a gente já entendeu isso, porque tudo é energia, então o meu campo de energia contamina as pessoas à minha volta. Lirim, a fé está em baixa. Monique, bom dia! Monique, amanhã, 7h15. Lirim, a fé está em baixa. Espero que essa pandemia seja uma forma de evolução para as pessoas. Somos dois, Lirim. Somos dois. Livia, bom dia! Amanhã, 7h15. Gente, é isso. Ó, amanhã nós vamos concluir toda essa linha de raciocínio aqui acerca do livro Vendedor de Sonhos. E amanhã eu vou divulgar o filme da semana que vem. Cara, tá? Amanhã, certo? Galera, obrigada por quem ficou até o final. Espero que tenha sido produtivo. Espero que tenha sido uma conversa bacana. Amanhã a gente se encontra aqui às 7h15. Que vocês tenham uma ótima quinta-feira. Um dia maravilhoso aí, cheio de coisa boa. Tá bom? Um beijo pra todo mundo. E até amanhã, 7h15.